anos eu publiquei um ensaio sobre o discurso colonial em Tintim no Congo. Eu publiquei neste livro de 2012, que é Angola e as retóricas coloniais. Quer dizer, o texto já tinha sido publicado em revistas universitárias e depois ficou incluído nesta coletânea Angola e as retóricas coloniais, embora não seja exatamente sobre Angola, mas abrange as retóricas coloniais, que é as retóricas no discurso colonial de Tintim no Congo. Assim é que é o título do meu artigo. Efetivamente, o Tintim no Congo, que é de 1930, que é a segunda história de Tintim, publicada no Petit Vingtième, em Bruxelas, em 1930, efetivamente está impregnada de discurso colonial. Mas isso não é motivo para nós não lermos Tintim no Congo. Aqui está uma edição de Tintim no Congo, em português, outra aqui em francês, já numa versão com desenhos diferentes. Aqui neste livro eu tenho a primeira versão de Tintim no Congo, de 1930. O facto de uma história, este é o meu ponto de vista, que se afasta de alguns pontos de vista que nós vemos agora nos tempos recentes. Na Bélgica, um estudante do Congo alega que o gibi Tintim no Congo tem conteúdo racista. Bienvenu Buto compareceu nesta sexta-feira a um tribunal de Bruxelas. O processo legal foi aberto pelo estudante há 4 anos. Bienvenu acha que o gibi faz apologia à colonização e é um insulto à população negra. Ele pede que a justiça belga retire de circulação e proíba a revista. O facto de um livro, seja de literatura, seja de banda desenhada ou um filme, ser colonialista ou racista ou o que for, isso não pode impedir-nos de o ler. Nem pode impedir-nos de o dar a ler às outras pessoas e de o lermos com espírito crítico. E quando falo das outras pessoas, refiro-me em particular às crianças. Tintim não é necessariamente uma obra para crianças, evidentemente, já sabemos há muito tempo que já foi para as crianças dos 7 aos 77 anos, já foi para as pessoas dos 8 aos 88 anos, agora é para as crianças dos 0 aos 100 ou dos 0 aos 200. Mas criança, seja ela de qualquer idade, ela tem que lidar com os conceitos de racismo, com os conceitos de colonialismo, com tudo isso. E para isso não se pode tirar as obras das mãos das crianças. Eu não vou hoje aqui falar desse meu artigo, eu convido quem quiser a lê-lo, ou quem não o tenha lido. Eu vou mencionar a publicação de Tintim em Portugal, a primeira tradução para uma língua estrangeira das aventuras do Tintim, que foi feita num jornal, numa revista infantil portuguesa, que é o Papagaio, dirigida por Adolfo Simões Müller. Revista essa criada em 1935 e que vai durar aproximadamente em 1935 e 1945, e em 1936, pela primeira vez, aparece Tintim traduzido para uma língua que não é a língua francesa, portanto, que é a língua portuguesa, e que vem a ser, na revista O Papagaio, as duas histórias com as aventuras do Tintim no Oriente. Ou seja, primeiro o Charutos de Faraó, que era de 32, depois o Lótus Azul de 34, na altura com outros títulos, de Aventuras de Tintim no Oriente e Aventuras de Tintim no Extremo Oriente. Só em 1939 é que o Papagaio vai publicar Tintim no Congo, essa obra de discurso colonial que já datava de 9 anos antes, já datava de 1930. Ora, o que vamos assistir na publicação de Adolfo Simões Müller no Papagaio é uma tradução muito livre de Tintim no Congo. Para já, o título muda. Em vez de Tintim ir ao Congo, Tintim passa a ir à Angola. O título aparece como Tintim em Angola. Infelizmente eu não tenho aqui nenhuma imagem, mas dá para consultar nos arquivos do Papagaio. Em todo o caso, recentemente saiu este livro. Não está traduzido para português, era um autor franco-belga, Albert Algu, não só sobre a personagem portuguesa do Sr. Oliveira, como o Tintim em Portugal, mas no que diz respeito ao Tintim no Congo, dá informações extremamente interessantes. Em vez de chamar Tintim no Congo, passa-se a chamar Tintim em Angola. E o próprio texto aparece adaptado à realidade colonial angolana. Antes de vermos algumas imagens curiosas sobre essa
sobre esse Tintim em Angola, é importante dizermos ou vermos em que contexto é que aparece essa tradução do Tintim no Congo em Portugal, que se vem a chamar Tintim em Angola. Estamos em 1939. O Estado Novo, evidentemente também já escrevi, quer neste livro de Angola e as retóricas coloniais, quer na minha tese de doutoramento, que não é o Estado Novo que inventa ou que cria o discurso colonial português. Ele é bastante trabalhado bem antes disso, na Primeira República. No entanto, em 1939 estávamos em pleno Estado Novo e o Estado Novo, o regime salazarista, estava a preparar a exposição do mundo português. A exposição do mundo português pretendia celebrar os 800 anos de independência de Portugal. Se a gente admitir que a independência de Portugal se deu em 1143 com a Conferência de Zamora, que eu penso que não é totalmente, foi apenas um reconhecimento de Portugal por parte de Leão e Castela como um ducado. No entanto, só já na década de 70, e depois há de aparecer aqui a data ao lado, só já na década de 70 do século XII, dos anos 1100, é que há um reconhecimento do Estado português pela Santa Sé. Pouco importa. O salazarismo entendeu que, arredondando as datas, Portugal podia ter tido a sua independência em 1140, portanto em 1940 ia-se celebrar os 800 anos da independência de Portugal e também os grandes feitos do Império. Vamos então ver algumas das partes do Tintim no Congo, cujo texto vai mudar na edição portuguesa. Desde logo, como já disse, o título do livro passa a ser Tintim em Angola. Quando Tintim está em Bruxelas, a apanhar o comboio para depois se dirigir ao porto, julgo que de Antuérpia, para apanhar o navio, Tintim diz aos seus amigos que o rodeiam que vai apanhar em Lisboa o cargueiro Kwanza. O cargueiro Kwanza não, o paquete Kwanza, que era efetivamente um paquete da Companhia Colonial Portuguesa. Quando Tintim desembarca em Matadi, para já ele primeiro passa por uma ilha que diz ser a ilha de São Tomé, quando na versão original era uma ilha do Saara ou do norte da África. Mais abaixo, quando Tintim desembarca em Matadi, Tintim diz que desembarca no Lubito. E mais abaixo, em vez de Matadi, está escrito Lubito. Os três jornalistas que em vão convidam Tintim para fazer uma reportagem, que um é norte-americano, o outro é inglês, o outro é português na versão original, que seria um jornalista do Diário de Lisboa, o português passa a ser brasileiro, uma vez que Tintim, ele próprio é que é o português. Nesta viagem de Tintim, através do rio Congo Zaire, ao lado do missionário, onde os remadores cantam uma canção tradicional do Congo, podemos ouvi-la? Ora, esta canção, a letra, na versão em português, muda para Comprem o Papagaio, que é o sol dos petizes. Os petizes são os miúdos naquele tempo. Portanto, esta canção congolesa ou conguesa tradicional transforma-se numa publicidade à revista O Papagaio e numa publicidade também ao regime português. A última e mais interessante, talvez seja até o culminar mesmo, é quando o missionário, que passa a ser um missionário português, apresenta Tintim na missão, aos alunos da missão, dizendo que é um repórter português. E quando Tintim vai dar a sua lição, na versão original está escrito, a versão original belga está escrito: meus caros amigos, vou-vos falar hoje da vossa pátria, a Bélgica. Ora, quando este texto passa para a versão portuguesa do Papagaio, de Adolfo Simões Müller, está dito: meus amigos, hoje vou-vos mostrar a vossa pátria, Portugal, que no ano que vem vai fazer 800 anos. Ou seja, Tintim já está a anunciar a exposição do mundo português de 1940. Piroguier, tu rames fort, tu rames vite, ta pirogue file sur l'eau.